o ser humano, ele é regido, né? Ele é guiado por vícios e virtudes, né? Vícios e virtudes mesmo, não um ou outro, né? Porque a gente está sempre nesse duelo aí entre os dois. Nessa questão dos vícios, há vícios de diferentes ordens. Então, tem vícios que são vícios de propriedade sexual. Dentre os vícios de propriedade sexual, você pode colocar todas as práticas que não sejam práticas saudáveis relacionadas à vida sexual. Então, dentro da sexualidade, que é algo natural da nossa espécie, há comportamentos, tá? Então, palavra-chave para se entender esse ponto: comportamento. Porque o sexo, no homem, ele não é uma ação animal. O homem não copula, né? Eu fico aqui no quintal lendo meu livro e eu tenho um monte de galinha, galo, né? Os bichos ficam soltos no quintal. Aí eu fico ali no quintal lendo meus livros. Aí passa o galo vai lá, pega a galinha, sobe na galinha, aí vai lá e faz a safadeza dele. Aí passa uma outra galinha, ele vai lá e sobe na galinha. Eu falo, bicho safado, acabou de pegar uma, pega a outra na frente da outra. Aí vai uma suruba o dia inteiro, é uma fuleiragem danada. O homem não é assim. O homem, porque o que o galo faz? O galo está ali com o instinto de procriação. O homem, ele tem práticas sexuais. Então, ele pratica as ações relacionadas a sexo. Por isso que, por exemplo, Deus, ele abomina o homossexualismo, né? A relação entre pessoas do mesmo sexo e outras práticas sexuais diversas, né? Colocadas ali nas escrituras. Por que Deus abomina a relação sexual com pessoas do mesmo sexo? Porque Deus jamais coloca o sexo como sendo algo instintivo, e sim como ato. Sendo o sexo um ato, um comportamento, Deus diz: há maneiras certas de se comportar e há maneiras erradas. Então, a maneira certa de se comportar na vida sexual, ou seja, uma vida sexual saudável, aí Deus vai dar diversos direcionamentos, que são os direcionamentos da doutrina cristã, né? O sexo dentro do matrimônio, o sexo com pessoas, o sexo com alguém do sexo oposto, né? A monogamia, enfim, você tem vários pontos diferentes. Por que eu estou te explicando isso aqui de forma bem geral? Porque há um fim em todas as desordens sexuais. Esse fim não é um fim, digamos, natural da desordem sexual, mas é um fim de objetivo social que há hoje. Então, hoje, nós temos esse pensamento progressista, é a forma mais precisa de você entender a questão das disfunções sexuais como estratégia política e social de dominação. Progressismo. Porque dentro do comunismo não tem sacanagem. Dentro do comunismo não tem esse negócio do cara ficar pegando a mulher do outro, entendeu? Suruba, viadagem. O cara começar de viadagem dentro do comunismo, ele é morto. Então, toda essa desordem sexual foi uma estratégia encontrada no progressismo. Então, os progressistas, eles entenderam que, trabalhando na desordem sexual, você pode destruir as relações familiares. Todas as desordens sexuais, elas têm como consequência primeira a destruição do relacionamento matrimonial. Traição, orgia, homossexualismo. Você imagina um casal, um homem e uma mulher bem casados? Não estou nem falando de cristianismo, não. Um casal aí que não é cristão, mas que é uma família saudável. Você imagina eles com algum tipo de desordem sexual? Ah, o cara é bem casado, mas é gay. Entendeu? Porra, se o cara é gay, como é que ele está casado com a mulher? Então ele já tem o aspecto da traição. Ele está traindo a esposa. Traindo com outro homem, mas é traição. Ah, o cara gosta de orgias, né? Então, toda desordem sexual, ela destrói o ambiente familiar saudável, né? Destrói o ambiente familiar. Os progressistas, eles têm como objetivo máximo a destruição da família. Por quê? Porque eles têm um objetivo que é um objetivo político-social. Qual é esse objetivo? É o objetivo de levar a liberdade individual ao extremo, né? Que já é a desvirtuação, né? Tá vendo? A desvirtuação é você retirar as virtudes, né?
desvirtuar a liberdade. Então, é levar a liberdade individual a um extremo onde o ser seja unicamente individual. Não haja mais composição familiar. Para que não haja mais composição familiar, você precisa destruir o quê? As relações sexuais. Porque a relação sexual, ela é a base do relacionamento familiar. Quando um jovem de 18 anos se afeiçoa por uma menina de 18 anos, ambos são solteiros, quando há essa atração inicial, que começa um namoro, um noivado, qual é o desejo que impele? Mais do que o desejo de ser feliz, morar numa casinha de sapê, é o desejo, meu amigo, do sexo. Cara, Sim, entra. Então, entendendo isso aqui que eu estou falando, vocês vão entender toda a questão do uso sexual como política de dominação. Toda essa questão sexual é uma questão que visa a destruição da família. Por quê? Você destrói esse jovem casal. O garoto de 18 anos, a menina de 18 anos, que vão namorar, que vão de mãozinha dada pro cinema e tal. Qual é o objetivo deles? O objetivo deles é formar família. Mas o que faz com que eles se apeguem nessa intimidade, eles ficarem juntos? Eles querem ter uma relação sexual. E aí você começa a pegar aspectos naturais da nossa espécie, como que ela forma esses grupos. Naturalmente, o sexo saudável, ele conduz à formação da família. Então, olha só que treta. Olha o tamanho da treta. O sexo ele não é maligno. Pelo contrário. O sexo ele é algo tão bom que ele conduz à maior das maravilhas sociais, que é a formação da família. Então, o que o progressismo precisa fazer? Ele precisa destruir o sexo. Só que destruir o sexo, tirando o desejo sexual da relação humana, é impossível. Você aprende isso lendo, por exemplo, o 1984. 1984 do George Orwell fala muito sobre isso, né? Sobre como é o sexo dentro do Partido Comunista. Essa desordem toda sexual, todas as desordens, tá? Bandeira LGBT, a questão trans, diversidade sexual, educação sexual dentro das escolas, uso de preservativo, métodos contraceptivos, tudo que você pode fazer um compêndio, pornografia, que o pessoal está citando, pornografia, né? Você pode fazer um compêndio de tudo quanto é desordem sexual moderna. Todas elas, politicamente, elas convergem para um mesmo ponto, que é o ponto que você alcançando esse ponto, você chegou ao último estágio, você venceu todas as barreiras, que é o ponto da pedofilia. Por que isso? Tem uma explicação psicológica sobre isso, uma explicação bem interessante. A criança, ela é naturalmente o símbolo da afeição. O idiota fala sobre isso. A gente vai falar sobre isso amanhã na escola de conservadorismo. A criança, ela naturalmente, ela é o símbolo da pureza material para o homem. Material no sentido daquilo que você vê, daquilo que você pega, aquilo que compõe o mundo material, o mundo físico. Então, no mundo físico, nós temos um símbolo máximo de pureza. É Jesus? É o Espírito Santo? Não, não é, porque eles não são materiais. Então há nesse mundo um símbolo máximo, físico, material, de pureza. Que símbolo é esse? É a criança. Então, quando você olha para uma criança, ainda que você não seja cristão, na criança há a expressão beatífica de Cristo, representada naturalmente na espécie humana. Se você destrói toda a sociedade, mas mantém viva e saudável a infância, você mantém a expressão beatífica do Cristo na Terra. Então, Satanás, ele precisa destruir a infância, ele precisa destruir a criança, porque com a destruição da criança, você não tem mais nenhum símbolo físico e material neste planeta da beatitude de Cristo. De forma que apenas os cristãos, né? E o grande lance do cristianismo, a gente falou sobre isso ontem no Oliver Talk, o grande lance do cristianismo é justamente você conseguir interferir a vida dos não cristãos.
Então, para o cristão, ele sempre tem a imagem de Cristo na sua mente, que é a pureza. Mas e o não cristão? O não cristão, ele tem na criança a imagem de Cristo. Se você consegue sexualizar a criança, você tira a pureza da criança. Então, todas as desordens sexuais, elas convergem para a inserção da sexualidade no mundo infantil. Tá? A gente tem que proteger. Agora, isso é uma questão que não deveria ser uma questão cristã. Deveria ser uma questão de Estado. Porque com a destruição, com a sexualização das crianças, você causa a desordem sexual, óbvio, né? O ponto máximo da desordem sexual. Mas você causa também a desordem social. Porque você destrói a possibilidade de formação de família. A criança, por exemplo, aqui no livro do Idiota, que a gente vai analisar amanhã, uma das maiores personagens do livro, que é a Anastácia, ela é uma criança que foi abusada na infância. E a vida dela inteira foi destruída. A vida dela foi destruída. Ela nunca consegue ser feliz. Quando chega um ponto na frente dela para realizar a felicidade dela, ela fala, eu não posso, porque eu tenho que me destruir.